Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de historinha interessante que eu encontrei na internet. Hoje a gente vai falar sobre o experimento Philip, criando uma entidade com o poder da mente. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de historinhas interessantes. Eu não quero ir contra a crença de ninguém e ninguém é obrigado a acreditar em nada do que eu falo aqui. É só pra ouvir os fatos e dar a sua opinião, ou só ouvir uma história divertida de vez em quando, uma história interessante, ok? Vamos começar então. Muitas pessoas, inclusive eu mesma, acreditam que é possível atrair coisas com a força do pensamento. Emanar uma certa energia, positiva ou negativa, atrai mais dessa mesma energia, atraindo assim novos acontecimentos, novas oportunidades, pessoas, objetos, de tudo, de verdade. Será que é possível, então, criar algo apenas com o poder da mente? Será que é possível acreditar tanto numa coisa que ela se torna real? Será que é possível criar uma pessoa usando apenas a imaginação e fazer com que ela exista? Pois é. Esse tipo de entidade que você cria apenas na sua mente, ela tem um nome, na verdade. Ela se chama Tulpa. Tulpa é uma entidade criada pela mente humana, porém que age independentemente ou paralelamente a essa consciência humana. É um ser capaz de pensar, agir, e ele ou ela tem emoções e memórias. Um bom exemplo de Tulpa fortíssimo, pra mim, na minha opinião, foi o Slenderman, na época que todo mundo tava, assustado com ele, principalmente as crianças. Tornou real, de certa maneira. Eu não tô dizendo que ele existe de verdade, eu tô dizendo que na mente das pessoas ele existia de verdade e ele agia sozinho. Não era como se a gente acreditasse nele, por isso ele existia. Era como se ele existisse, então a gente só sabia da existência dele. Pra mim isso é uma Tulpa. Um matemático chamado A.R.G. Owen criou um experimento. Esse experimento foi observado por um psicólogo da Universidade de Toronto chamado Joel Wheaton, e o objetivo era simples: colocar um grupo de pessoas numa sala e criar um personagem tão detalhado que se torna real na mente daquelas pessoas, e depois era só acreditar nele e tentar se comunicar com ele. Eram 8 participantes no total e eles criaram um homem chamado Philip Aylesford. Ele nasceu em 1600, era um aristocrata católico inglês. Ele era casado com uma moça chamada Dorothy. Uma vez em uma viagem, o Philip conheceu uma nômade chamada Margot, por quem ele se apaixonou e começou a trair a esposa com a Margot. Quando Dorothy descobriu, acusou a Margot de bruxaria e ela foi queimada. O Philip não teve coragem de dizer nada, nem de provar a inocência da Margot. Ele simplesmente ficou quieto enquanto a Margot era punida por algo que ela não fez. Ela não era bruxa. Mas ele não fez nada. Mas pouco tempo depois, o Philip se suicidou, porque ele não conseguia lidar com a culpa. Essa era a história dele, e baseada nisso, eles estavam tentando fazer com que o Philip se manifestasse. O experimento começou com uma meditação em grupo. Eles deviam imaginar o Philip, se manifestando na frente deles, fisicamente. Depois disso, eles fizeram coisas que eram como sessões espírita, em que todos ficavam juntos em volta de uma mesa, colocavam as mãos na mesa e esperavam que o Philip respondesse, tentavam se comunicar com ele. Com o desenho do Philip e diferentes imagens de objetos e casas do século XVII à sua volta, eles estavam tentando emanar essa energia do Philip e conseguir que ele se comunicasse com eles. Em setembro de 1972, todos começaram então a tentar conversar com o Philip. E eles conseguiram uma resposta: batidas na mesa. Eles faziam perguntas de sim ou não, e o Philip respondia com vibrações que às vezes eles sentiam na mesa, ou batidas na mesa. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? No. That was too. Philip, did you like Dorothea?
Chegou ao ponto dele mover a mesa por inteiro. E tem vídeo disso. Mesmo que eles tenham criado o Philip e eles soubessem tudo sobre o Philip tinha a própria personalidade, ele tinha o próprio senso de humor, que aqueles ali presentes disseram que eles não tinham nada a ver com isso. Eles não conheciam o Philip, realmente, tipo, cara a cara, eles nunca tinham conversado. Não sabiam do que o Philip achava graça, do que ele tinha medo. Eles não falaram sobre isso, eles não sabiam disso. Então foi interessante conhecê-lo de verdade. Ele parecia bater ou vibrar na mesa de maneiras diferentes para responder perguntas diferentes. Alguns participantes relataram ouvir vozes ou ver fumaça que parecia formar algo sobre a mesa, mas essas coisas não foram capturadas em vídeo. E no fim, eles não conseguiram uma manifestação completa. Não tem fotos do Philip, nada disso, ele não se manifestou completamente. Claro, pode ter sido apenas uma ilusão, uma histeria coletiva, uma coisa que aconteceu ali, naquela sala, todas as pessoas ali presentes acreditam que aconteceu, mas não aconteceu de verdade. Bom, o que o vídeo comprova é que houveram algumas batidinhas, a gente não sabe de onde elas vieram, e que a mesa estava se movendo, mas eu não sei se aquelas pessoas poderiam estar controlando a mesa ou não. Mas assim, é muito interessante ver, primeiramente, o que a mente humana é capaz de fazer, o que a mente humana é capaz de acreditar que pode ser real ou não, né? Eles criaram, tá ali. Realista ou não, o experimento aconteceu. E é isso. Essa é a história, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ok? Tchau!